Pronto, vamos ver agora como é que a gente consegue, é, se a gente consegue fazer essa transmissão. Pronto. Bem-vinda, Vanessa Machado. Seja bem-vinda. Vamos tentar reconectar aqui. Boa tarde a todos. Elimara, Gláucia, Aninha, Rose. Deixa eu dar uma chamada para Rose. Vamos tentar aqui fazer a conexão com Rose, tá? Pronto, nós estamos fazendo a chamada com Rose, que é a nossa convidada, Rose Rosendo, para a gente iniciar essa live, uma parceria da Capemisa Social com Rose Rosendo. E aí nada, né? A imagem não aparece. Não. Tá me ouvindo? A imagem não. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Então pronto, vamos seguir. Vamos tocar. Quem sabe daqui até o final a minha imagem aparece. Pronto, então... Tá bem, então tá bom, vamos começar. Gente, queria me apresentar, eu sou Perla, Perla Reis, para quem não me conhece, né? Sou assistente social da Capemisa Social, que é uma instituição sem fins lucrativos e atua no assessoramento técnico, político, financeiro a 42 instituições em todo o Brasil, tendo a sua sede na cidade do Rio de Janeiro. E aqui em Salvador nós temos uma filial que está localizada na Casa de Eugênia, lá Sabendo de Cristo, aqui no subúrbio de Ferroviário de Salvador. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de tivemos o aceite do convite de Rose Rosendo, que é uma contadora, e eu quero já deixar para ela, a gente começar a essa apresentação. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou deixar para que você, Rose, se apresente de forma mais efetiva para as pessoas que não te conhecem ainda. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da pandemia no terceiro setor, que é o nosso objetivo nessa tarde. Bem, boa tarde, Perla, boa tarde a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer a Perla pelo convite, né, e a Capemisa Social. É um prazer enorme estar aqui e parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, né, a essas instituições e as comunidades que vocês assistem. E eu sou Rose Rosendo, né, como Perla já falou, eu sou contadora, sou coach, trabalho com coach financeiro, coach empresarial. E a minha área de especialização é contabilidade para o terceiro setor. A maior parte dos meus clientes são organizações sociais que a gente presta assessoria contábil para essas organizações. Eu estou aí há 12 anos no mercado profissional, desenvolvendo esse trabalho, e sempre meu viés vai muito para a questão social. E a Rosendo Desenvolvimento Humano é uma empresa, né, onde tem os meus dois sócios, que é a Lida Pinheiro, que está aí, e a Emily Rosendo, que a gente desenvolve esse trabalho da contabilidade do coach, né, com mentoria, com treinamento, com marketing digital, tanto para as organizações quanto para empresas. E também a gente presta a parte de mentoria, consultoria, assessoria, tudo no viés da contabilidade e do coach. Então, essa é Rose Rosendo. Prazer, Rose Rosendo. Então vamos lá. A gente já se conhece de longas. Você está me escutando direitinho? Tô te escutando direitinho. Sim. Está me escutando direitinho? Tô, pronto. Sim, tô te ouvindo. Rose, as instituições do terceiro setor, isso é fato, elas têm sofrido por muito, já em toda a sua existência. Só que com a pandemia, houve outros desdobramentos, o que veio dificultar a atuação das instituições. Eu queria que você pudesse nos ajudar na sua experiência, né, enquanto consultora, quais as maiores dificuldades que as instituições do terceiro setor têm enfrentado
agora por conta da pandemia. Certo. Nós fizemos uma pesquisa, né, Rosa em Desenvolvimento Humano, no mês de maio. A gente fez uma pesquisa, uma consulta com algumas organizações, a gente mandou para várias organizações, e aí a gente tem uma amostra de como está a realidade dessas instituições. A maioria dessas instituições, elas não receberam doações, nem de material de limpeza, nem de alimentação. A gente sabe que alguém está falando aí, escutando o quê? Começa pelo Instagram da Rose. Eu não estou escutando a Rose. A Paty está falando. Alguém não está escutando, né? Isso. Deixa eu ver se melhora. Melhora. Tá me ouvindo, Paty? Aumentou o tom aqui para mim. Então, às vezes, esse negócio... gente, é porque de internet e ela preferiu seguir assim por conta do tempo. A gente realmente... Ela reclamando aí, tá me vendo. A internet... Eu vou só tentar mais uma vez, Paty. Sair e entrar de novo para a gente ver. Só mais um. Tá bem. E aí te respondo já já. Aê! Maravilha! Muito bem! Tá vendo? Nós somos mulheres resilientes. Isso aí! Que massa! Que bom! Que bom, muito bom. Então, o que acontece? A gente fez essa pesquisa com algumas organizações para a gente entender a realidade. Eu já tinha, dentro das instituições que a gente acompanha, eu já tinha percebido que algumas não estavam recebendo esse auxílio, não estava... porque, assim, são muitas organizações, tem muita gente com vontade de querer ajudar, mas que não consegue ajudar todo mundo. E aí a gente fez a pesquisa, né? 50% das organizações que responderam são organizações da sociedade civil, são OS, né? A gente tem 12% que é OCIP, e 37% que responderam que são organização social, que são OS. Dessas, a maioria é da área de cultura, 37,5%, e 25% está na área de saúde, e 12% na área de educação e assistência. E os outros 12% é educação e assistência junto. Então, essas organizações são que responderam as nossas perguntas e a gente perguntava com relação às atividades delas, se elas estavam com atividades abertas. Então, 50% estão com as instituições totalmente fechadas. 25% estão funcionando parcialmente, alguns dias da semana, e 12% estão funcionando online e 12% parcialmente abertas. Então, essa é a realidade hoje das organizações que responderam à nossa pesquisa, onde 50% está totalmente fechado. Primeiro que da maioria dessas instituições nossas, que a gente acompanha, elas são da área de educação. E a área de educação suspendeu totalmente as atividades. São as creches comunitárias, as bibliotecas comunitárias. Olá, todos que estão chegando aí, bem-vindo. Você que está chegando aí agora, esse minutinho aí, convida 5 amigos seus, mas aquele amigo que está com verdinho, que está online, convida o seu amigo que está online para ele bater esse papo com a gente entender a importância das organizações sociais na nossa sociedade e o quanto que a gente precisa potencializar essas organizações para atender a quem mais precisa, que é a comunidade em situação de vulnerabilidade social. E aí essas organizações, elas responderam, e uma das perguntas foi: você tem recebido doações de alimento e material de limpeza? 75% responderam que não receberam. Ou seja, é um número muito significativo. Eu fiquei um pouco assim apreensiva, porque é um número muito significante. 75% não receberam nem material de limpeza, nem gêneros alimentícios. 12% recebeu apenas no mês de março e abril. Foi quando foi o pico, que surgiu logo, Sim. Que teve logo a questão dos decretos e das medidas provisórias e que suspendeu as atividades. Então,
essas organizações, elas receberam nesse primeiro mês 12%. Os outros 12% têm recebido todos os meses. Então, o que a gente percebe é que muitas organizações, o pessoal está pedindo para você fixar o tema. Tá, vou fazer isso. E aí, a maioria dessas organizações se encontra sem nenhuma assistência. Por isso que aí, e isso vai exatamente responder à pergunta anterior, se ela está fechada. Então, 50% está fechado. Por quê? Não tem recebido nenhum apoio, não tem recebido, não pode desenvolver a sua atividade social. Então, está fechado. Esse é um dos maiores impactos que as organizações sociais vêm sentindo, é o fechamento das sedes das instituições e a manutenção do serviço. E quando uma organização é fechada, quem perde é a comunidade. Porque é a comunidade que fica sem aquela assistência, sem aquele serviço, sem aquela creche comunitária, sem aquele curso que aquela organização fazia, sem assistência àquela família. Então, é a comunidade que perde. Outra pergunta que nós fizemos na pesquisa foi, atualmente, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por essas organizações? E 50% respondeu que a maior dificuldade é pagamento de pessoal. Porque o que acontece? As organizações sociais, elas são isentas e imunes tributariamente. Mas a folha de pagamento dela, mesmo que ela tenha alguns voluntários, ela tem algumas pessoas que são efetivos e que precisa se cumprir essa folha de pagamento. Porque a gente sabe que nenhuma organização social ela consegue se manter 100% com voluntariado. Ela tem uma parte de voluntariado e ela tem uma parte remunerada. Então, a maior dificuldade hoje para essas organizações é manter a folha de pagamento e o outro 50% ficou nas despesas administrativas, que é o pagamento de água, de luz, internet. Essa parte toda da gestão administrativa é outra dificuldade para as organizações manterem. Então, essas foram as maiores. 62% também respondeu que a dificuldade é manutenção, porque o que acontece com as organizações? Nós estamos num período de inverno, de chuvas, e muitas das nossas organizações elas têm muita precariedade de assistência, de serviço, de infraestrutura mesmo. E junto com esse período de chuva e essas organizações fechadas, a infraestrutura dessas organizações tiveram muito prejuízo. E isso vai ser uma grande dificuldade para algumas organizações reabrirem as suas atividades, porque ela vai precisar de uma reforma mínima. Uma pintura, porque a chuva causou muito dano na infraestrutura física de algumas organizações. Então, outro quesito também que foi muito respondido foi a questão da manutenção. E outros responderam também a questão da manutenção das atividades, porque tiveram suas atividades todas suspensas. Então, essas foram algumas das atividades e das dificuldades levantadas. Outra coisa que a gente perguntou é com relação ao futuro, né? Então, com relação ao futuro, qual é o maior desafio que essas organizações veem? E o maior desafio que essas organizações vão enfrentar aí ao longo desse período pós-pandemia é exatamente a questão da captação de recursos. Sim. Porque muitas organizações dependem única e exclusivamente de captação de recursos, de doação de empresa, de parceiros. Muitas empresas estão fechando e empresas que eram parceiras. Muitas empresas reduziram o seu orçamento, reduziram a sua margem de lucro. E quando se reduz margem de lucro, consequentemente se reduz a questão do percentual a ser doado para as organizações. No caso da Capemisa, a Capemisa é uma empresa que tem a sua parte social e pelo marco regulatório ela pode transferir 2% do seu lucro operacional bruto para desenvolver o seu trabalho social. E assim como a Capemisa, como o Itaú, como outras empresas, a Vale, fazem esse trabalho social com base na sua receita bruta. Então, se reduz receita bruta dessas empresas, consequentemente vai reduzir o percentual a ser transferido para essas organizações. Então, esse é um dos grandes desafios das organizações.
é a questão da captação. Depois vem a questão da sustentabilidade, continuidade das atividades, porque vai precisar que essas organizações, cada vez mais, elas estejam organizadas, elas estejam com as suas documentações organizadas, com as suas certidões atualizadas, com a sua documentação contábil em dias, para que ela consiga captar recursos. E sem falar também que ela vai precisar muito de pessoal qualificado, porque, infelizmente, o terceiro setor ele ainda é muito precarizado com relação a pessoal. A gente tem muita dificuldade de ter pessoas qualificadas no terceiro setor, porque é uma área que não houve muito investimento das academias, dos cursos de graduação, e as pessoas também não são muito estimuladas a seguir uma carreira no terceiro setor. Eu me lembro que quando eu resolvi fazer contábeis, eu era a única na sala que não queria concurso, né? E queria trabalhar para o terceiro setor. Ninguém sabia o que era terceiro setor na minha sala. Nem os professores de direito sabiam o que era o terceiro setor. Mas eu já entrei na graduação sabendo que eu queria terceiro setor. Primeiro porque eu venho do movimento social, eu venho do coletivo de mulheres do Calafate, e eu percebi que a contabilidade feita no coletivo de mulheres do Calafate era uma contabilidade voltada para o comércio. E eu disse, não, a gente não faz atividade comercial para ter lucro. Tem alguma coisa diferente nessa contabilidade aí, eu vou descobrir qual é. E foi aí que eu fui fazer ciências contábeis e comecei a me especializar em terceiro setor, exatamente para mostrar para a área acadêmica, para as instituições, que a forma... E aí, isso eu entrei na faculdade em 2001, e em 2002, o Conselho Federal de Contabilidade instituiu a primeira norma brasileira de contabilidade para o terceiro setor. Então, foi aí que o setor começou, né, a se normatizar para uma contabilidade específica, né, para o terceiro setor. Então, essas são algumas grandes dificuldades hoje levantadas aí por essas organizações que responderam à nossa pesquisa. Eu vou só beber uma aguinha. Tem alguma pergunta? Ainda não estou conseguindo visualizar nenhuma pergunta, mas, Rose, o que você sugere para a gente pensar em diminuir os impactos no terceiro setor causado pela pandemia? Olha, o que acontece? Qual o caminho que devemos pensar? Assim, muitos gestores que estão nos acompanhando ficam perdidos. Certo. Nós temos vários níveis de organizações sociais. Nós temos organizações sociais bem estruturadas e que estão aí conseguindo passar tranquilamente pela pandemia. Uhum. Nós temos a grande maioria das organizações sociais que foram criadas e instituídas por líderes comunitários, por pessoas com a intenção de melhorar a qualidade de vida da sua comunidade, e elas surgiram muito pela vontade, não foi por uma questão técnica. Então, essas instituições que não têm esse cunho e esse perfil profissional e técnico no terceiro setor, essas serão as que mais vão sofrer. Então, qual é a minha recomendação? É que essas organizações, que esses líderes, eles busquem, nesse período de pandemia, que a instituição está fechada, eles busquem a qualificação. Eles busquem fazer cursos online, eles busquem fazer a reestruturação que precisa fazer do seu estatuto, aproveitar esse momento de fechamento, esse momento de pandemia, para se organizar, para deixar a instituição organizada. E aí ela pode, como eu falei, né, fazer curso de qualificação, tudo isso ela pode fazer pela internet. Ela pode começar a estimular a sua organização social nas redes sociais. Então, a gente mesmo faz parte de um instituto, que é o Instituto que presta qualificação profissional para jovens, e aí a gente estava sem atividade parada. Então, o que a gente pensou? Então, vamos reestruturar as ações e movimentar o Instituto a partir das redes sociais.
E aí hoje a gente começa, eu queria até convidar quem está aqui para hoje à noite, no Instituto Uniarte, a gente começa a jornada de desenvolvimento profissional. Então é só acessar @Instituto Uniarte, às 19 horas, que começa hoje. E a nossa primeira palestrante convidada é a professora Lorena, e ela vai falar sobre como construir uma carreira de sucesso. Então, gente, o que essas organizações precisam é analisar o momento que ela está. Como é que está a minha documentação? Porque se ela não tiver, gente, com a documentação em dias, ela não consegue firmar convênio com o município, ela não consegue organizar, participar de um edital. Então, ela precisa estar preparada para isso. E ela precisa, acima de tudo, delinear, traçar um plano que a gente chama agora, que ela precisa reestruturar o seu plano de ação para pós-pandemia, para enfrentar esse momento aí pós-pandemia. Porque o que acontece? Essas organizações, por estar sendo formada, por ter sido formada por pessoas com pouca instrução, elas acabam se preocupando mais com a ação, a atividade, fim, e esquece do operacional, do burocrático. Porque o burocrático é chato, né? Então, essas organizações, elas falhando nessa etapa aí, que é cuidar do burocrático, cuidar do seu estatuto, cuidar da sua ata, cuidar do seu plano estratégico, porque as organizações, elas precisam ter um plano estratégico, ela precisa ter um plano de ação. O seu projeto, ele precisa estar bem estruturado. Quem entrar na sua rede social precisa conhecer do seu projeto, saber quais são as ações que fazem. Senão, como é que você vai conseguir captar parceiros? Entende? Quem está me ouvindo aí, está tranquilo? Tá legal? Tem alguma dúvida? Vocês que estão chegando aí agora, Thelma, Josne, bem-vindo, professor Isael, Ina. E também quero que vocês me digam se está tudo legal, está tudo ok, entendeu o que eu falei, ficou alguma dúvida? Ok, Thelma. Benedita, bem-vinda, Benedita. Edna Machado. Isael, muito bem. Ótimo. Está assim, muito bom. Então é isso, Pé. Rose, algumas instituições têm me procurado porque tem surgido a dúvida. Como a gente iniciou o processo de pandemia no mês de março e a data pelo Conselho Nacional de entrega de plano de ação e relatório de atividades é no dia 31 de dezembro, sendo que a maioria dos conselhos, eles dilataram o prazo, por exemplo, aqui em Salvador foi para 31 de agosto agora. Só que eles estão com a dúvida sobre a questão do plano de ação. Se já deveria colocar as ações que estão sendo feitas do enfrentamento da pandemia ou coloca no plano de ação as ações pensadas no início do ano. Essa é uma dúvida que sempre tem chegado até mim e a gente tem dialogado, mas acho que você pode contribuir muito mais nesse aspecto. Certo. O que é que ela tem que fazer? Todo plano nosso, ele precisa ser pautado na realidade que se planejou. Existe o plano projetado e executado, ok? Então, é preciso que ela apresente o plano conforme ela elaborou para o ano e acrescente as atividades diante da pandemia. Porque o que ela vai mostrar para o gestor? Que eu me planejei de uma forma, mas a pandemia me direcionou para outra. E aí ela vai pegar os primeiros 6 meses e vai colocar as atividades que ela planejou quando não se tinha pandemia e vai incluir as atividades pensadas com a pandemia. E aí, a partir de julho, ela já vai acrescentar as ações, incluindo todas as ações da pandemia e o que ela vai pensar pós-pandemia. Consegue entender? Então, ela vai fazer duas colunas, 2 ações. Ela vai colocar todas as ações que ela planejou, que ela conseguiu executar.
E depois ela vai colocar as ações que ela planejou durante a Sim, pandemia, diante do surgimento da pandemia, e o que ela vai executar pós-pandemia. perfeito, Então, é perfeito, bom ela colocar tudo. perfeito. Colocar É, tudo. Inclusive, nesse plano sim, também, ela vai precisar fazer um ajuste orçamentário, porque sim, ela vai precisar fazer um ajuste orçamentário, porque o plano dela inclui atividade e recurso. É isso? Então, o que não foi executado por conta da pandemia, eu vou dizer que aquele recurso não foi utilizado e foi remanejado para uma outra ação. sim, Foi sim, remanejado para cesta básica, foi remanejado para confecção de máscara, foi remanejado para atendimento psicológico, porque a comunidade precisou de atendimento psicológico. Então, ela vai fazer esse acompanhamento do seu plano. Tanto o perfeito. da Quando a atividade gente está quanto falando de plano, quando a gente está falando de plano, você fez uma observação interessante, que foi sobre a gente, as instituições expor, né, em suas páginas, em seus blogs, o seu plano, as suas atividades, porque isso também estimula a captação de recursos, porque isso gera no empresário, na sociedade como um todo, o interesse em contribuir com essas ações. Sim, sim. Existe um termo novo que a gente tem utilizado muito, que chama compliance no terceiro setor. Né? Compliance. E o que é, na verdade, o compliance? O compliance é a organização e a reunião, né, de todas as normas. Quando uma organização ela está dentro dos princípios do compliance, ela tem todas as suas documentações, ela tem toda a sua legislação pautada nas legislações atuais do país. Ela comprova que ela está de acordo com a lei de transparência, com a lei da informação. Porque o que acontece, gente? As organizações do terceiro setor, elas são um braço do Estado, certo? Ela executa ações que seriam o papel do Estado. E elas são isentas e imunes tributariamente. Mas, para isso, ela tem uma contrapartida. Porque se você é isenta e imune tributariamente, significa que o Estado está abrindo mão de receita. Então, o seu recurso que você utiliza e que você desenvolve é um recurso público. Você precisa prestar conta, você precisa ter o máximo de transparência. Por quê? Porque quanto maior a sua transparência, quanto maior o seu programa de compliance for mais compatível com as legislações atuais, maior a sua capacidade de captação. E um investidor vai investir numa organização que não tem transparência, que não coloca lá no seu site, que não tem um site, que não tem um site, mas que não tem uma página no Perfeito. Facebook, no mínimo. Perfeito. Que não tem uma página no Facebook, que não tem um Instagram, e que não coloque nessas suas redes sociais o seu plano de ação, não coloque lá o seu estatuto, porque o estatuto e ata é uma questão pública. Que não publique o seu balanço e as suas demonstrações contábeis. Eu me lembro que, em determinado ano, eu fiz os meus alunos fazer uma pesquisa que na disciplina de contabilidade do terceiro setor e gestão para as organizações sociais, eu pedi que eles fizessem uma pesquisa com organizações sociais e nos sites das organizações sociais quem estava cumprindo a lei da transparência. E das que eles pesquisaram, né, apenas 10% publicavam o seu balanço. Inclusive as megas ONGs, né, que a gente achava que estava toda bonitinha, não estavam publicando os seus balanços. Então, gente, quanto maior a sua transparência, quanto maior você coloca os seus dados, as suas informações, né, maior a sua capacidade de captar recursos. Agora, se você não quer captar recursos, se você quer trabalhar por conta própria, aí tudo bem. Mas se você quer exclusivamente desenvolver a sua instituição, fazer com que ela se torne uma instituição respeitável, que as pessoas cheguem, doem, que você capte recurso, que você consiga colher recurso para você desenvolver o seu plano de ação,
você precisa mostrar para o outro qual é as suas ações. Sim. Para onde é que vai aquele dinheiro que você está pedindo de doação? Até, gente, uma vaquinha social. Eu não sei se vocês lembram a história de um pai que estava fazendo uma campanha de vaquinha social, que quem não conhece, vaquinha social é uma forma de captar recurso online. Né? Você apresenta o seu projeto lá, a sua dificuldade, para que é que você quer aquele dinheiro, e a vaquinha social era para a cirurgia do filho. E ele pegou o dinheiro do filho e foi gastar fora. Ou seja, ele teve que responder criminalmente por isso, porque o dinheiro não é dele. Ele estava usando de uma situação de doença para conseguir recurso de terceiros para uma finalidade. Não era para a finalidade dele fazer viagens, para ele comprar coisas pessoais. Era com aquela finalidade de fazer o filho. Então, quando você apresenta um projeto para um ente público, para uma empresa, que você está querendo captar recurso para essa ação, o recurso destinado é para aquela ação. Se você, porventura, precisar gastar com outra coisa, você tem que comunicar ao seu doador que você está utilizando para outra finalidade. Entende? Respondido. Tem alguém aqui falando, Maria Pereira dos Santos, Centro Espírita da Caridade Nazaré. Bem-vinda, Maria, muito bem-vinda. Instituto Princesa Anastácia também fazendo um belíssimo trabalho aqui do São Caetano, na Vila Tiradentes. Tem uma galera aqui bacana do terceiro setor. Todos bem-vindos. Sim, sim. Estou tentando aqui. Rose, o que podem fazer para estarmos preparados para o pós-pandemia? Porque a gente tem muito falado sobre o presente, né? Mas esse momento ele vai passar. E a gente vai ter que retomar as nossas atividades. Eu penso também como que as instituições vão retomar as atividades no sentido de quem trabalha com jovens e adolescentes, tanto tempo disperso, né? Como que a gente poderia trazer esse público novamente para as instituições? A questão também da contabilidade. Como que a gente pode se preparar para isso? Olha, eu sempre digo que o pessoal está esperando a pandemia passar para o normal voltar. E eu digo o seguinte, não existe normal mais. Esqueça o normal que você tinha antes da pandemia. Nós teremos uma nova normalidade. E nós todos, tanto os cidadãos quanto as organizações, vai precisar se acostumar com essa nova normalidade. E a nova normalidade passa por esse momento que nós estamos aqui, eu e você, pelas redes sociais. Essas instituições, elas não precisam estar distanciadas do seu público. Porque essa galera jovem, elas usam redes sociais. Essa galera jovem, elas usam as mídias sociais, elas já estão fazendo aí o marketing social. Então, essas organizações se reinventar e trazer esse público para perto. O Instituto Princesa Anastácia, vou dar muito exemplo delas, está fazendo um trabalho bacana agora no mês de julho e ela coloca os jovens para fazer as lives. Eu acho isso massa. Perfeito. É uma forma de você interagir com os jovens. O Instituto Uniarte também, quem vai fazer a mediar as lives é os jovens e os professores dos cursos. Não é a diretoria, não é eu, Rose, da coordenação, nada. A gente está botando a galera para se desenvolver. E aí, por que isso é bacana? Eles vão falar a língua do jovem que está lá do outro lado assistindo ele, né? Vai trazer esse público jovem para ouvir a live da instituição e a instituição vai estar em movimento. Necessariamente, a sua instituição ela pode estar fechada fisicamente, mas ela não precisa estar parada. Ela tem que se reinventar. Não fique esperando a pandemia passar para as suas ações retomarem. Pegue o seu plano de ação, revise ele, veja o que é que você pode mudar de ações presenciais para online. Hoje, a gente pode fazer reuniões de grupo e formação em grupos, tanto para jovens quanto mulheres, no próprio WhatsApp. 8 pessoas.
A gente tem feito monitoria individual para as mulheres, e eu faço monitoria de 30 minutos pelo Instituto Uniarte para empreendedoras. Então, não precisa parar. Você pode fazer o atendimento psicológico e assistencial da instituição online. Aí você diz assim, mas nem todo mundo tem redes sociais, mas o WhatsApp todo mundo tem. Nem que saiba aquele... É por isso que ontem mesmo, nas reuniões que eu participava com o Instituto Uniarte, a gente estava exatamente falando isso. Como que qual é a melhor mídia social para a gente atingir o maior público do nosso público? Então, o público das comunidades, eles utilizam mais Facebook e WhatsApp. Então, se a gente quer atingir esse público, vamos fazer as ações no Facebook. E aí o Facebook agora tem algumas ferramentas muito bacanas, que é sala, você pode montar uma sala no Facebook, né? E montar um bate-papo, montar uma formação. Você pode fazer reuniões com 8 pessoas no WhatsApp. Então, a gente precisa agora se reinventar nessa nova normalidade e trazer essas ferramentas para dentro das instituições. E se reestruturar, não precisa esperar a pandemia passar para as instituições retomarem as suas atividades. Elas só precisam se sentar, replanejar, reestruturar o seu plano de ação e ver o que pode fazer online. Porque a gente não sabe quando vai passar. Porque nós iniciamos um decreto de 15 dias que renovou para mais 15, 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 e que renova agora para mais 15. Sim. Vai renovar até quando? A gente não sabe. Então, as instituições não podem esperar passar para retomar suas atividades. E também tem um lado bom, tudo na vida tem um lado bom, para quem quer ver as oportunidades e para quem quer ver o lado bom. Se as organizações forem parar e observar, a gente teve um aumento na abertura de edital depois da pandemia. Sim. Em 2019, o número de editais para a captação de recursos do terceiro setor foi muito pouco. Principalmente na iniciativa privada, no setor público, foi muito pouco. De março para cá, o que aumentou, o que tem de edital aberto, no mês de março e abril mesmo, teve muito edital aberto. E as organizações não se atevem a mandar os seus projetos. Eram valores pequenos, de 5 mil, de 10 mil, de 30 mil, mas que no momento desse faz muita diferença. Sim. Então, as organizações precisam estar atentas, precisa criar uma rotina. Gente, se uma organização social é uma empresa social, encare ela como uma empresa social. Ela precisa de um gestor, ela precisa de um contador. Se ela não tiver um bom contador de terceiro setor, ela se perde. Ela precisa de assessoria jurídica, ela precisa de um quadro de funcionários, ela precisa de um quadro de voluntariados também, para a gente motivar a nossa sociedade nas questões sociais. Então, encare a sua organização como uma empresa social. E no momento que você encara ela como uma empresa social, você vai perceber que você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que criar uma estratégia. Então, se ela é uma empresa social, eu tenho que criar uma estratégia. Existem várias formas de você captar recursos. Pronto. Quais são as formas que a gente vai captar recursos? A gente vai fazer um projeto de vaquinha social na internet. Elabora o projeto de vaquinha social. A gente vai captar recurso com editais abertos. Quantas vezes por semana você acessa os sites de captação de recurso, aonde está disponíveis editais abertos? Se você não criar essa rotina semanal, de no mínimo 3 vezes por semana, você perde a oportunidade de edital. Mas eu não sei fazer o projeto. Faça parceria com quem sabe. Mas a minha instituição não está com a documentação em dias. Então, primeiro passo, vá organizar a documentação da sua instituição. Se sua documentação contábil não está em dias, você não está em dias para captar recursos e nem para executar projeto com nenhuma parceria, nem pública nem privada. Uhum. Então, organizar essas etapas e aí criou uma rotina, pronto, beleza.
vai toda semana, todos os dias, acompanhando essa rotina. Porque senão, não adianta ficar reclamando que não tem dinheiro, não adianta ficar reclamando se você não busca as oportunidades que estão aí. Às vezes é uma oportunidade de uma parceria, né? Para que essas organizações elas comecem a se desenvolver. Às vezes essa parceria não vem dinheiro, mas vem notoriedade, mas vem oportunidade para você divulgar o seu serviço. Tudo isso são parcerias que são viáveis para as organizações, mas tem que encarar como uma empresa social. Perfeito. Perfeito. Rose, eu me lembro agora de uma situação verídica. Uma instituição, ela tem uma dificuldade com o aluguel. Já havia uma dificuldade antes da pandemia, e com a pandemia o processo ficou mais complexo. E ela está sem condições de negociar, porque essa dívida já passou de mais de 15 mil reais, e ela já está fechando a instituição, porque não tem como pagar esse aluguel. E aí eu sei que tem muitas instituições nessa situação, porque quem já tem parcerias com o poder público e parceiros de empresas privadas de forma contínua é mais tranquilo. Mas quem vive nessa busca por parceria momentânea é muito mais complicado. Algumas instituições tiveram, sim, o benefício de serem bem vistos ou bem vistas nessa pandemia. Aumentou-se muito as doações, as parcerias em algumas instituições aumentaram, mas outras foram completamente esquecidas. E aí vem questões trabalhistas, vem questões com os impostos, porque nem todas estão isentas de tudo, ainda estão no processo de lutar por essas isenções. E eu queria te perguntar, enquanto profissional, qual é a sua opinião para a gente fazer uma orientação para as instituições que estão com aluguel atrasado e não está conseguindo uma flexibilização do proprietário da instituição, do imóvel, no caso? Olha, existe realmente uma lei, porque a gente ouve falar muito em a política da boa convivência, mas eu não tenho esse conhecimento de uma legislação que a gente possa apresentar para esse dono de imóvel ou coisa parecida. A questão é a seguinte, antes de responder a pergunta, você trouxe uma questão que muitas organizações, elas conseguiram visibilidade. Né? E conseguiram. Isso é uma outra coisa que as organizações precisam fazer. E as redes sociais, elas podem ajudar muito quando ela faz esse trabalho do marketing digital nas redes sociais. Porque uma coisa é certa, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não sei qual é o trabalho que você faz naquela casinha ali, naquela comunidade, se você não fala, a sua vizinhança, às vezes tem vizinhança. Eu me lembro muito disso pelos meus alunos em sala de aula. Quando eu perguntava assim, na rua onde você mora, tem alguma organização? Eu disse, sei não, professora. Acho que deve ter. Ou seja, morava na comunidade e não conhecia as organizações. E aí eu botava eles em campo para conhecer as organizações da sua comunidade. Porque se você não conhece os seus... E aí eu percebia por que será que essa pessoa que mora na comunidade não conhece a ação da comunidade, da instituição, e quem é que está perdendo aí? Quem é que está deixando de dialogar e de se apresentar? O cidadão que às vezes não tem interesse em descobrir o que é que aquela instituição faz, e às vezes a instituição porque não chega perto, não dialoga com aquela comunidade e se torna visível. Quem não é visto não é lembrado. Então, muitas organizações se fez visível durante a pandemia, então ganhou esses recursos, ganhou as doações. Agora, quem ficou sentado, esperando alguém bater na porta, você quer cesta básica para doar para a sua comunidade? Ou você quer isso? Gente, não acontece assim. Ou você se movimenta, ou a transformação não acontece. Ou
doação não é feita. Então, para essa organização que está com dificuldades no pagamento do aluguel, se ela já tentou dialogar com o proprietário e não conseguiu esse diálogo, aí é mais uma questão jurídica. Né? Eu acredito que sim, nesse período de pandemia, deva existir alguma legislação que permita que ela continue. A pessoa está dizendo que o áudio está ruim? Tá como se fosse um vento. Tá parecendo um ventozinho. Tá o quê? A sensação que tem um ruído, tipo um vento ou alguma coisa que tá chacoalhando por aí. Um ruído. Melhorou? Tá melhor? Pronto. Vou tentar chegar mais perto para ver se melhora. Tá. Pronto. Então, ela pode tentar, eu acredito que tem alguma medida jurídica que ela possa intervir para a manutenção dela no espaço. Certo? E assim, mas qual é a minha grande inquietação? Né? E que a gente tem feito alguns movimentos dentro da Rosane Desenvolvimento Humano, que a gente chama... Não melhorou não? Foi? Que o pessoal está dizendo não? Não. Estão me ouvindo? Tá Se o mesmo melhorou, ruído. coloca um legalzinho aí para a gente entender. Estão conseguindo me ouvir? A gente te escuta, mas tipo vai falhando a sua voz. É como se fosse um vento, Rose. A sua também ficou baixa para mim. Foi? Não melhorou. Ai, então agora... E aí agora, o que é que a gente faz? Deve ser a internet. Deixa eu tentar tirar o meu... Está baixo. Melhorou? Não, acho que é o seu mesmo. Deixa eu desligar o ventilador. Pronto. Melhorou? Melhorou. Aí, alguém botou o dedinho, tá melhor. Foi Então, ele. vamos lá. Melhorou. Está dando para ouvir sim, beleza. Então vamos seguir. O que essa organização ela pode fazer? Buscar a questão jurídica, deve ter alguma medida que ela consiga permanecer no imóvel com relação ao contrato ao inquilino. Né? Sim. E aí ela pode fazer algumas campanhas para arrecadar valores para o aluguel. E também, o que acontece também? Algumas organizações, elas têm se mobilizado para levantar recursos fabricando alguma coisa. Porque qual é a grande outra dificuldade também das organizações? Ela precisa pensar em sustentabilidade, não só em viver de doação. Eu posso ter uma organização social que ela pode desenvolver um produto ou um serviço que ela se mantenha, que ela tenha sustentabilidade para fazer suas ações sociais. Sim, sim. Se for depender só de recurso público e doação e editais, ela vai passar por alguns momentos de dificuldade. Então, se a sua organização tem 4 costureiras e está com dificuldade de aluguel, por que vocês não fazem máscaras? Se a sua organização trabalha com capacitação de jovens, por que você não pega alguns cursos e transforma em online? Então, tem que se pensar algumas estratégias também, não só ficar esperando a doação da pessoa física, não só ficar esperando a doação do governo, mas pensar algumas ações estratégicas para manter a instituição de forma sustentável. E, enquanto isso, você vai, sim, buscando, participando de editais, mandando projetos, mas você está aqui, se movimentando, mantendo a infraestrutura com a sua sustentabilidade, mas captando outros recursos para outras ações. Sim, e sim. Uma outra coisa também, nessa questão da captação, é que as organizações elas precisam se organizar nesse processo todo de captação de recurso para, como eu falei, manter a sua sustentabilidade, para gerar um recurso para que elas consigam gerar essas despesas administrativas essenciais e não ficar só aí dependendo, né, como eu falei, da questão do recurso, de terceiros. E pensar também
muito claramente nessas organizações como que eu posso criar alguns programas de doadores, né? E aí eu volto àquela mesma história. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é transparente, não consegue gerar confiança. Sim. Então, como é que eu vou pedir dinheiro à Perla? Se eu já pedi dinheiro à Perla tantas vezes para pagar o meu aluguel e eu não presto conta para a Perla, eu não mando nem um relatóriozinho anual para a Perla das ações que eu fiz daquele ano. Então, vai chegar um momento que a Perla vai dizer assim, eu já doei tantas vezes para essa instituição e ela não me devolve com relatório, com informações, até com vídeo institucional das ações que são feitas, um vídeo de 1 minuto. Né? Então, não vê, não traz isso. Aí ela vai dizer assim, não, esse ano eu vou doar para outra instituição. Né? Então, vai perdendo. O Instituto Princesa Anastácia aqui também trouxe a informação que o YouTube também é um bom canal. Né? Que todo mundo tem YouTube no seu celular. Então, de fato, é uma outra rede que você pode explorar para levar a informação e conteúdo aí da sua instituição. Então, gente, as organizações sociais, elas precisam entender que ser social não quer dizer que você precisa ser mendigo. Eu não gosto dessa coisa. Eu gosto de tratar o terceiro setor de forma profissional. Porque só quem é do terceiro setor sabe a importância que o terceiro setor tem para a economia brasileira. Nós representamos 1,5% do PIB nacional. Nós empregamos hoje mais de 12 mil pessoas. Movimenta mais de 360 milhões de reais por ano. Então, o terceiro setor ele tem uma grande importância econômica para o nosso país e ele precisa ser visto de forma respeitável. E para ele ser visto de forma respeitável, as instituições precisam se colocar também de forma respeitáveis. A gente não precisa ficar passando a cuia. E uma outra coisa que a gente, dentro da Rosenda Desenvolvimento Humano, vem trazendo, chamando a atenção, que é no terceiro setor em evidência, a cada 15 dias a gente tem um podcast, que vocês podem participar do nosso podcast Terceiro Setor em Evidência, mandando perguntas e a gente dá as respostas no podcast. É só acessar lá no YouTube, tem um canal, Elas Prosperam com Rose Rosendo, e os nossos podcasts estão lá. No comentário você pode deixar sugestões de tema e perguntas, dúvidas que a gente pode abordar no próximo podcast. E nesse terceiro setor em evidência, o que eu chamo a atenção é que eu espero que tenha algum político aí nos ouvindo, algum deputado, algum vereador que possa nos ouvir, é que todo mundo pensou em medidas emergenciais para tudo, menos para o terceiro setor. Essa organização que está com dificuldade aí de aluguel podia ter recebido um auxílio emergencial. E ninguém pensou no terceiro setor. Ninguém pensou naquela creche comunitária que deixou de prestar o serviço à criança. A criança está sem aula, mas quando a pandemia passar, para a criança voltar a ter aula, ela vai precisar ter sede. Sim. E se ela não pagar o aluguel, ela não vai ter sede para receber de volta essas crianças. E nem retomar o contrato com o município, porque o município deixou de fazer transferência se não está tendo aula. Então, ninguém pensou em uma medida emergencial para o terceiro setor. Então, e nem o próprio terceiro setor, ele também se mobilizou para buscar isso. Eu não vi nenhuma medida, não vi nenhum PL tramitando no Congresso focado nesse sentido. Então, cada vez mais, aí eu quero saudar o mestre aí, Anailton Cazumbá, chegando aí. Bem-vindo, meu lindo. Beijo no seu coração. Seja bem-vindo, então, Anailton. a gente precisa cada vez mais profissionalizar o terceiro setor. A gente precisa buscar autossustentabilidade, a gente precisa atender à legislação da transparência, ter um bom programa de compliance, buscar a questão da informação. Quanto mais informação você der para os seus stakeholders, que são toda a rede que envolve essa organização, o doador, o associado, o beneficiário, o governo que doa, que você tem algum convênio com ele, a empresa parceira, todo mundo envolvido precisa ter informações
da instituição. Precisa ter informações das ações que ela desenvolve, de como é que anda as finanças dela, para que quanto maior o grau de transparência da instituição, maior é a capacidade dela captar recursos. Perfeito. Rose, nosso tempo está acabando, mas já, o Instagram já está aqui avisando. Mas eu quero te agradecer muito, foi muito enriquecedor, um prazer te ouvir novamente. Quero te agradecer em nome da presidente da Capemisa, Janete Cerqueira. Com certeza iremos fazer outros convites. Quero agradecer também a participação de todas as instituições representantes, as parceiras e todas as organizações que estão presentes, os alunos de Rose. Muitíssimo obrigada. Eu também quero muito agradecer a todos, agradecer a você, a presidente, pelo convite. Gratidão. Estou à disposição, estou às ordens para o que vocês precisarem. Sempre que convidar, será um prazer poder atender. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui comigo, Instituto Princesa Anastácia, Emily, Ana, os meus alunos, os meus queridos seguidores aí, a minha sócia Nina, e a todos que participaram aqui com a gente. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no meu direct, que eu tenho o maior prazer em responder. Participa das nossos podcasts, deixa a sua dúvida, que a gente responde sobre o terceiro setor. E vamos potencializar e fortalecer o nosso terceiro setor para que a gente consiga atender o maior número de pessoas que realmente precisa, porque o terceiro setor faz a diferença na nossa sociedade. Isso. E eu sou apaixonada por terceiro setor. Também. Também. Gente, muito obrigada. Gratidão, Joanilda. Beijos para vocês. Beijo, Benedita. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer uma pose aí agora. E quem printar, vocês vão printar a tela. A Nina lembrou. Obrigada, Nina. Vocês vão printar a tela. Também. Perfeito. Para postar para a gente e dizer como foi essa live, ok? Perfeito. Então, vamos fazer uma pose. Vocês printam a tela. 1, 2, 3 e marca lá como é que foi para vocês essa live de hoje. Tá, obrigada. Vamos fazer a pose. Vamos ver a pose para eles baterem o print. Pronto. Foi. Beijo. Marca a gente lá e diga como foi a live. Por favor. Beijo. Obrigada, Beijo. Pri. Obrigada, Rose. Agradeço a presidência por mim. Obrigada.